Glória a Deus. Nós estamos falando nesses dias sobre o Espírito Santo. E nós vamos continuar falando desse assunto hoje. O nosso tema é unção, o óleo do Espírito Santo. Unção, o óleo do Espírito Santo. Nós já falamos sobre a água, falamos sobre o fogo, falamos sobre o vento, falamos sobre a obra do Espírito, sobre o mover do Espírito. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a unção do Espírito Santo. E nós queremos, queridos, trazer um pouco de entendimento do que significa ser ungido por Deus, do que é ser ungido por Deus, do que é caminhar debaixo de uma unção sobrenatural de Deus, do que é participar do corpo do Senhor e receber como parte do corpo de Cristo dessa unção sobrenatural de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é muito forte no quesito de ensino e palavra e declaração da obra do Espírito Santo. No Velho Testamento, nós aprendemos um estilo de mover do Espírito. No Novo Testamento, quando começam as cartas, vem o Senhor Jesus como Emanuel, mas a partir do livro de Atos, é a obra do Espírito Santo na igreja, é a unção do Espírito trabalhando, cuidando da igreja, e nós estamos, irmãos, debaixo do controle e do comando do Espírito Santo de Deus. Nós já aprendemos que o Espírito Santo não é um vento, que não é o fogo, que ele não é uma pomba, que ele não é uma água, ele é representado assim, mas nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é parte da Trindade de Deus, e ele é presente, ele é real, ele anda, ele caminha conosco. Nós aprendemos que nós não controlamos o Espírito, nós aprendemos que o Espírito Santo não é controlado por ninguém, não é propriedade de ninguém. Ele entra onde ninguém pode, ele vai aonde ninguém alcança, ele alcança todas as dimensões, ele perscuta, sonda as dimensões do céu, a dimensão do inferno, a dimensão da terra, ele sabe de todas as coisas que acontecem, e ele fala conosco. No livro de Salmo, capítulo 89, verso 20, diz assim: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo eu ungi. Com meu óleo sagrado eu ungi. Isaías 10, 27 diz: naquele dia seu fardo cairá dos seus ombros e o seu jugo de seu pescoço. O jugo será destruído pela sua prosperidade. A tradução judaica diz assim. A NVI diz: naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. Outra tradução diz: o jugo será quebrado pela unção. Uma outra tradução diz: o jugo será quebrado pela gordura. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. O que quebra o jugo? A unção. O que esse jugo está falando aqui? A gente pensa que jugo é somente peso e tal, mas a melhor definição de jugo que nós conhecemos como ocidentais é a canga do boi. Naquele dia, a prisão que está sobre você, as correntes que te prendem, aquilo que prende a sua vida, será tirado de sobre a sua vida por causa da unção, por causa do óleo, o poder que vai ser derramado sobre. Muitos possuem barreiras, muitos possuem dificuldade de crer e receber ou entrar no mover, na obra do Espírito Santo. Queridos, que unção maravilhosa na adoração hoje. Tremendo. A unção, foi maravilhoso a unção. Isso que nós experimentamos aqui no louvor é a unção, é a presença, é a vida de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade porque ou falta conhecimento ou foi ensinado de forma errada. Eu venho de uma igreja
que eu amo demais, amo os irmãos, amo a igreja demais. O meu fundamento de vida cristã foi nessa igreja, meu princípio de discipulado, de ensino, de casamento, de criação de filhos, foi tudo nessa igreja. Mas era uma igreja que não aceitava e não vivia e não experimentava a obra do Espírito. Para eu experimentar esse mover do Espírito Santo, Deus teve que trabalhar muito na minha vida. E tudo que eu sabia era com base bíblica, com conhecimento bíblico, estava na Bíblia. Mas somente quando eu tomei conhecimento, entendimento, que essa obra do Espírito Santo, que esse poder do Espírito Santo, ele estava liberado para mim hoje, como ele foi nos dias da igreja primitiva, na época dos apóstolos, nos primeiros séculos da igreja, é que o meu coração, o meu entendimento se abriu para experimentar esse mover do Espírito. Existem pessoas, até no YouTube, existem igrejas, vídeos de pessoas que falam, de igrejas ditas evangélicas, que falam contra a obra do Espírito, e até mesmo fazem zombarias com moveres do Espírito. Olha, irmãos, eu tive que aprender na prática, porque às vezes eu já experimentei coisas do Espírito Santo, que na hora eu falava, Deus vai devagar comigo, porque eu sou muito tradicional ainda. Vai devagar comigo, porque está me mexendo muito forte comigo. Um dia a gente estava no monte orando, e no Monte Capuava, lá em Anápolis, e de repente a minha esposa orando começou uma unção de guerra. Perdoa, amor, eu tenho que falar da minha casa. Começou uma unção de guerra, e a dona Dina começou a sapatear e correr. De repente ela saiu correndo no meio desse monte. Tinha uma amiga nossa junto, falou para outra, corre atrás dela, pega ela, que ali na frente tem uma cerca, corre, ela não estava, mas ela viu a cerca, ela corre, pá, pá, pá. Eu já tive num lugar onde alguém já começou a ministrar algumas coisas do Espírito Santo, e a hora eu falo assim, Deus, não estou entendendo nada, mas o Senhor está fazendo, continua fazendo, porque é obra do Senhor. Por que as pessoas têm dificuldade para crer? Porque foi ensinado o contrário da Bíblia. Foi ensinado que não se pode orar em línguas, que isso não existe para hoje. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia que todas as promessas são para hoje. Tem textos bíblicos que falam a esse respeito. Muitas pessoas têm dificuldade porque às vezes falam, mas as pessoas estão de um jeito fazendo coisas que estão escandalizando. Outro dia eu ouvi o bispo Jonas no púlpito dizendo aqui, eu não quero ser medíocre. Se eu tiver que ser, como é que é a palavra que você usou? Se eu tiver que ser exposto, se eu quiser, eu quero mover de Deus na minha vida. Eu não quero ficar esperando as coisas. Se eu tiver que cair, eu cair. Em outras palavras, se tiver acontecer algo sobrenatural, vai acontecer. O que eu quero é que Deus faça na minha vida. Sabe, irmãos, nós não podemos colocar regras para o Espírito Santo. Só que a nossa teologia, o nosso ensino, nos ensina a colocar regras e padrões. Nós precisamos primeiro abrir o coração e dizer, Senhor, me ensina. Espírito Santo, me ensina. Eu quero ter um coração ensinável. O Senhor habita no meu espírito. O Senhor habita dentro de mim. Está ligado a mim. Eu te recebi como meu Senhor, como Salvador. O Senhor Jesus é meu Senhor. O Senhor habita em mim, então me ensina. Fala comigo. Irmãos, e Deus vai te dar. E Deus dá. Agora, o que é unção, irmãos? O que é unção? A unção é o poder, é a vida, é o liberado, o mover de Deus. A gente olha para essa lâmpada aqui, ela normalmente não tem nada nela. Mas se ela não tiver a energia que vem, ela não vai cumprir o propósito porque ela foi criada, que é trazer luz, iluminar. A unção, eu posso dizer que essa energia é o poder que veio para iluminar. A unção é a energia, é o poder sobrenatural de Deus que vem em nós para nos capacitar a fluir na vida de Deus. A unção, ela é liberada para todos que querem. É o poder de Deus que toca a vida. É o poder de Deus que flui. É o poder gerador de vida. É o poder sobrenatural do Espírito Santo que flui e toca a vida das pessoas. As pessoas às vezes têm medo da obra do Espírito Santo porque eles pensam que é uma incorporação. Não, irmãos. Não, nada.
O Espírito Santo nunca rouba a sua consciência. Você não fica sem o controle do seu corpo, você vê tudo, você sabe de tudo, você tem tudo, mas não é com a sua mente, é com o seu espírito. É lá no seu espírito, você sabe que você está na presença do Senhor. A unção é quando você está num ambiente, você sabe que tem alguma coisa diferente. Sabe o que é a unção de Deus? É quando alguém começa a fazer alguma coisa que normalmente ele não faria, quando ele está no normal dele. Né, Taline? A unção é algo que acontece quando alguém faz algo que ele não faria. Né? Se você vê um passarinho cantando, eu aprendi isso muito tempo atrás, não é unção. Se você olha ver um boi pastando lá, no pasto, não é unção. Mas se você vê um boi em cima de um poste cantando igual um passarinho, ali tem unção. A unção é Deus te capacitando para entrar no sobrenatural dele. É o poder de Deus fluindo, é o azeite que corre. E essa unção, ela não é experimentada no braço da carne. Eu não trago unção quando eu quero, eu não gero unção quando eu quero, eu não ministro unção quando eu quero, eu não tenho o poder de tocar numa música e atrair uma unção. Ela vem quando Ele quer vir, ela se manifesta quando Deus quer se manifestar, ela está presente quando Deus quer estar, ela vai agir como ela quer, como ela foi designada, ninguém tem controle sobre ela. A unção é como uma onda, irmãos. Né? Eu não sou surfista. Tem algum surfista aqui? No centro-oeste aqui, bem em Goiás? Não tem. Mas o surfista, ele sabe pegar onda. Né? Primeira coisa que ele vai, que ele sabe, ó, que a onda vem, ele sabe navegar na onda. Mas a onda não dura muito tempo. Esse é o melhor exemplo que eu tenho para te dar de unção de Deus. Quando a unção vem, ela é rápida e ela é passageira, ela tem que ser experimentada, ela tem que ser aproveitada, ela tem que ser usada. Quando você ministra debaixo da unção de Deus, ela vem e é rápida, e algo acontece, e eu não consigo, ninguém pode gerar unção no braço da carne, no esforço humano. A unção é a resposta de Deus quando tem corações sedentos. A unção é a vida de Deus sendo liberada quando existe corações sedentos dizendo: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso estar na presença, eu preciso tocar a presença, eu preciso estar diante do Senhor, eu preciso ver o Senhor, eu preciso ser impactado pelo Senhor. Deus responde como? Vem a unção, vem o poder, vem a vida, vem a graça, e nós recebemos vida, porque tem coração sedento. A terra está seca clamando por água, a terra está seca clamando por chuva. Eu estou com sede, eu quero beber, eu quero vida de Deus, eu quero unção. Irmãos, tem algo que eu peço para Deus. Eu não oro por coisas, irmãos. A minha esposa briga muito comigo porque tem muita coisa da gente, eu podia orar mais. Eu não oro por coisas, eu oro para ser ungido. Eu tenho um sonho de ser muito ungido, irmãos. Sabe aquela hora de pegar um tambor de 200 litros de azeite e derramar na cabeça? Se eu puder dizer, irmãos, eu não suporto creme. Eu não passo creme, eu não suporto passar creme no corpo. Mas eu fico pensando: Deus, se eu tiver que pegar um tambor de 200 litros de azeite puro e derramar sobre mim, porque eu quero ser ungido, que a unção do Senhor entra. Irmãos, eu sonho em ser ungido, eu sonho em ser homem de Deus cada dia mais, eu sonho com a unção, eu sonho com a vida, eu sonho com a presença. O que é unção? Em 1987 aconteceu algo aqui em Goiânia, que foi o Césio 137, o acidente com o Césio. Lembram disso? Aqui na 55, no centro. Tiraram, se não me engano, mais de 200 toneladas de rejeitos de concreto radioativo e colocou ali em Abadia de Goiás. Lembra, irmãos? Qualquer pessoa que tocava naquilo ficava contaminada. Qualquer pessoa que chegava perto daquele lugar, ele se contaminava e ele tinha que ser contaminado. Precisava a Comissão Nacional de Energia Nuclear, acho que é mesmo, passou muito tempo por aqui, medindo com o computador Geiger, passando no povo, já vi muito em filme, né? Medindo a radioatividade das pessoas, né? E por quê? Tem gente que nem chegou e tocou lá, não viu, nem tocou no objeto, mas só dele estar perto, aquela radiação tocou na vida dele. A unção é isso, irmãos. Quando você vai estar com o Espírito Santo,
Você chega na presença dele, talvez você não conseguiu chegar muito perto, mas aquela unção dele, aquele poder dele é tão grande que te toca de tal forma que fica impregnado em você, que aquele poder vem e toca a sua vida que você não consegue se mover, você não consegue sair do lugar, você não consegue dizer Deus, você não consegue falar Deus, passou, você fala Deus, deixa eu ficar aqui quietinho, eu não quero perder esse time, eu não quero perder esse tempo, eu não quero perder esse lugar, não quero me mover deste lugar, eu não posso sair daqui. E quanto mais você tem contato com o Espírito Santo, mais aquela unção, é uma comparação meio difícil de entender, mas aquela radioatividade, aquele poder dele, a vida de Deus vem. Quanto mais tempo se passa diante dele, o poder e a vida dele vem entre nós, fica impregnado em nós. Tem um exemplo muito grande disso, os ossos de Eliseu, 2 Reis 13, 21. Você sabia que os ossos de Eliseu, que Eliseu tinha tanto poder de Deus na vida dele, que ele tinha tanto poder na vida dele, que depois de morto, os ossos dele, no meio de um ataque de um bando lá, alguém morreu, eles tiveram que cavar uma cova, cavou a cova em cima dos ossos de Eliseu, correndo lá na correria, eles jogaram os ossos, jogaram aquele morto em cima dos ossos de Eliseu, e aquele homem reviveu. Os ossos dele, ele já tinha morrido há muitos anos, só estavam os ossos, e ressuscitou aquele homem. 2 Reis 13, 21 diz assim: sucedeu que, enquanto enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Um homem ungido, uma pessoa ungida, a unção fica impregnada sobre a vida dele. Um homem cheio de Deus, a vida de Deus, a roupa da pessoa fica cheia do poder de Deus, irmão, fica impregnada. Eu me lembro do testemunho do apóstolo aqui alguns anos atrás, aí há mais de 20 anos, se não me engano isso. Veio alguém pedir oração que o filho estava saindo bicho pelas orelhas. Ele pegou o lenço que ele estava orando, que ele estava usando, orou no lenço, mandou colocar sobre o ouvido da criança. E naquela noite, colocou o lenço, todos os bichos saíram. Algum tempo depois, alguns anos já adulto, aquele rapaz esteve aqui na igreja. A unção, ela é permanente. A unção quebra o jugo. O que é jugo? Essas cadeias que te perseguem, essas cadeias que estão te segurando, essas cadeias das trevas. Irmãos, você sabe como você quebra todo e qualquer comando da feitiçaria? Na adoração. A adoração, quando ela é estabelecida, todo o cerco de feitiçaria é quebrado, porque a feitiçaria não suporta a vida de Deus quando ela vem. Quando o poder de Deus vem, a feitiçaria tem que quebrar, tem que sair. A adoração genuína, a unção quebra o jugo. Nós vivemos debaixo de guerras constantes, diariamente, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Nós vivemos o tempo inteiro lutando e guerreando. Mas o que é que nos leva em frente? A unção que nos capacita, a unção que nos leva adiante, o poder de Deus, a certeza da vitória, a certeza da fé. Agora deixa eu te contar um segredo. Tem muita gente que diz assim: de graça recebeste, de graça dai. Eu concordo, irmãos, nós não podemos cobrar por nada. E esses dias eu estava pegando no pé de uma amiga, falando para ela que cobrar atendimento, que ela ia ficar rica, né? Nós não podemos, tudo que Deus nos deu é de graça, para dar para o corpo. Não podemos negociar a unção que a gente tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: custa caro ser ungido, custa muito caro. Semana passada o bispo Jontas pregou sobre o texto de Apocalipse, lá que fala convém que compres ouro fino, ouro, colírio, vestes novas. Custa caro ser ungido. Se você quer ser ungido, se você quer romper em Deus, quer experimentar a vida de Deus, custa caro, irmãos. Custa investimento de tempo, de sono, de dinheiro, de leitura de Bíblia, de consagração, de jejum. Custa caro. É investimento a longo prazo. É um investimento que você não tem controle sobre ele e não sabe o dia que você vai receber de volta. Por que às vezes as pessoas sentem ou respondem alguma coisa quando experimentam unção? O nosso físico, o nosso corpo, a nossa carne não suporta poder de Deus. Quando a unção vem e toca o nosso físico, a nossa carne mortal cheia de pecado, ela
Tem doutrina, né, irmãos, de algumas igrejas, que se cair para trás é demônio. Tem que cair para frente porque é o Espírito Santo. Ou não pode cair. Irmãos, ninguém controla o poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém controla. Eu posso contar as vezes que alguém colocou a mão na minha cabeça e eu caí sentado no chão, levantei, limpei e continuei em frente. Mas eu já orei com gente que já voou longe. Eu já orei com alguém que não aconteceu nada, a pessoa ficou quietinha no canto. Ali no estilo de vida que ela tem, na personalidade dela, cheia do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não temos como colocar regras. Não temos jeito de dizer assim pode, assim não pode. Não coloque regras e você vai experimentar o mover sobrenatural de Deus. Em 2 Crônicas 5,14, quando Salomão estava consagrando o templo, a Bíblia na NVI ela diz assim: os sacerdotes não podiam colocar-se em pé, porque a glória do Senhor veio. Quando a unção de Deus vem e ela é liberada no ambiente, tem gente que vai responder de um jeito ou do outro, mas o texto está dizendo que os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a glória, a vida e a presença do Senhor estava ali. É lógico que Deus dá capacidade para as pessoas suportar a unção mais do que os outros. Agora, irmãos, ninguém dá conta de ficar 100% o tempo inteiro cheio da unção, recebendo unção. E se ficar assim vai ser Enoque, vai ser transladado, vai. Foi Enoque e recebeu tanto de Deus, tanta unção de Deus, que ele passou, ele foi. E você já experimentou enfiar o dedo na tomada e tentar segurar eletricidade na sua mão? Você já tentou fazer isso? Se esse é um poder de 220 volts você não consegue, e você imaginou controlar o poder que controla o universo sobre a sua vida? Eu fico lembrando de Moisés no monte. Moisés ficou na presença de Deus 40 dias. Quando ele desceu, o povo não conseguia olhar para ele. De tamanha vida e presença de Deus que estava ali. E olha que ele não viu o rosto do Senhor, que ele não tocou a face, que ele não via a presença do Senhor. Lembra disso, irmãos? Mas a vida de Deus ficou tão impregnada nele que as pessoas não podiam olhar. Isso era unção. Isso é vida de Deus. É lógico que tem pessoas que têm capacidades de lidar com unção a mais do que outra pessoa. Tem outra pessoa que recebeu de Deus a capacidade de ministrar unção, de transferir unção, e a unção ela é transferida, irmãos. Só dá quem tem. Quem não tem não adianta tentar dar porque não tem. Unção de Deus só dá quem tem. Só abre caminho espiritual quem tem caminho espiritual. Só flui numa área que Deus deu. Não adianta tentar fluir se Deus não te deu para fluir naquela área. Não é você controlar as coisas. Irmãos, eu nunca sei, principalmente quando eu prego, eu nunca sei como vai acabar, que jeito que vai ser, porque o controle e o mover é do Espírito Santo de Deus. Existem unções específicas. Por exemplo, uma área que eu já orei muito, e de vez em quando a unção vem e libera no ambiente, é orar por ossos. Né? Eu já orei por pessoas que iam fazer cirurgia de joelho, de problema de coluna e tal, e cura, eu tenho uma unção específica para orar por essa área. Mas eu ponho a mão, e a hora que a unção não está no ambiente, eu ponho a mão e faço a oração da fé. Estão entendendo, irmãos? É a unção do momento. Veio a onda, você entra por ela. Agora, pessoas também na Bíblia que têm unção específica. Êxodo 35:30 fala de quando Deus chamou Bezalel. E ele disse: eu chamei Bezalel, eu dei para ele habilidade, inteligência e conhecimento para trabalhar com tudo de ouro. Eu chamei fulano e beltrano e dei habilidade para ele para ser tecelão, dei habilidade para outro e outro e outro para ser bordadeira. Tem pessoas que receberam uma unção específica. Deus tem unções específicas, e Deus é mestre em pegar um talento natural que você tem, por exemplo, para música, porque para música você não precisa só ter unção, você precisa ter o talento natural inserido ali, naquela hora ali. Você não precisa ser bom, mas você tendo o talento, a unção de Deus vem, te faz um upgrade, te faz um up, te leva para uma dimensão. Por quê? Você precisa de graça de Deus. Deus pega o seu dom natural e transforma numa unção específica. Existe a unção dos dons ministeriais. Nós falamos dos 5 ministérios, né?
apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Fala da unção, dos dons do Espírito, dos dons que são para capacitar a igreja. No Velho Testamento, a unção só vinha sobre 3 qualidades de pessoas, sobre 3 tipos de pessoa, né, que era separado por Deus, que era o rei, o profeta e o sacerdote. O sacerdote trabalhava no templo. O profeta, Deus levantava alguns do povo de Israel e dava para eles uma unção específica. E quando Deus levantava um rei, ele dava uma unção específica para aquele rei. E Deus é tão Deus que ele tinha um projeto para todo o povo naquele período. Deus queria levantar uma nação inteira que fosse cheio da presença e da vida de Deus. Agora, irmãos, toda unção só é liberada quando você está dentro do propósito de Deus. Deus não vai te dar nada fora do propósito dele. Deus não te dá nada se você não estiver com a sua vida alinhada dentro do propósito de Deus. A unção tem a ver com propósito. Nós ficamos secos fora do propósito de Deus. Eu fico olhando, irmãos, eu vejo tantos irmãos na igreja que eu sei que são batizados no Espírito Santo, são homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e às vezes eu olho para a pessoa e no meu espírito eu sei que a pessoa tem meses, semanas que não abre a boca e não ora em línguas, não fala nada com Deus do lado sobrenatural para a sua edificação pessoal. Orar línguas para a sua edificação pessoal. O Espírito Santo fica sedento, esperando um momento que você vai parar para ouvir de Deus, para estar com Deus. Nós somos o resultado daquilo que a gente come. Se eu não como Bíblia, se eu não oro, se eu não tenho vida de Deus, eu não vou ter nada, irmãos, vou sofrer de inanição espiritual, se eu posso dizer isso. A sua estrutura é o resultado daquilo que você coloca na sua boca. Deus chamou Israel com uma função e uma unção específica. Êxodo 19:6 diz assim: vós sereis reino de sacerdote e nação santa. Ele foi claro para o povo de Israel: vocês vão ser. Só que a nação perdeu esse foco, perdeu esse objetivo. Eles perderam e saíram desse foco, desse projeto de Deus. Depois da morte do Senhor Jesus, um dos discípulos do Senhor, mais afoito que ele tinha, o Senhor Pedro, né? Lá na carta que ele escreveu em 1 Pedro 2,9, ele olha para o povo, ele olha para as pessoas, e ele tem uma revelação. Ele olha e vê: eu entendi aquilo que Deus sonhou com a nação de Israel lá atrás, que não aconteceu. Agora eu entendi, quando Deus queria uma nação santa. Ele diz para a igreja: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vem e olha: eu entendi. O povo que é sacerdote, o povo que é separado, o povo que é uma nação santa, essa é a igreja, é o povo que Deus chamou. Agora, irmãos, quem dá unção é o Espírito Santo de Deus. O óleo, quem derrama, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue falsificar a unção. Ninguém consegue, irmão. Você pode enganar um dia, 2 dias. Eu já vi, os irmãos me conhecem aqui na igreja, eu já estou aqui como pastor do ministério há 23 anos. Aqui na Fama já está em torno de 18 anos, 17 anos, 18 anos. Às vezes algumas coisas vêm de fora, acontecem dentro da igreja, alguns irmãos olham para a minha cara para ver como que eu estou reagindo, né? E eu tenho que ficar impávido, colosso, quietinho, sem dar opinião. Não é verdade, irmãos? Mas eu já vi algumas pessoas fazerem algumas coisas, e de vez em quando alguém pergunta: mas fulano fazia isso. Esses dias eu respondi e perguntei: aonde é que eles estão? O que eles estão fazendo? Então o que eles faziam não era unção, tinha uma contaminação. A unção de Deus permanece e quebra o jugo. A unção de Deus tira de trás da malhada, como fez com Davi. Como fiz com Davi: com meu óleo eu te ungi, te chamei, te chamei, te chamei, te chamei para fazer a diferença. Eu derramei o meu óleo, e a unção é facilmente reconhecida.
A unção gera quebrantamento, arrependimento, nos constrange, nos faz constrangido com o amor de Deus, muda o nosso coração. A unção é facilmente reconhecida. Quando nós olhamos e participamos de algo que tem presença de Deus, que tem vida de Deus, é notório, é fácil de identificar a presença de Deus. Quando não há unção, tudo é feito no braço, no esforço humano. O exemplo de Nadab e Abiú, eles tentaram fazer algo, o que eles estavam fazendo estava certo, estava correto, eles podiam, mas eles fizeram no braço. Eles desobedeceram, não era a hora, não era o lugar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de adorar ao Senhor. Como a adoração foi linda, tremenda aqui hoje, mas a adoração é uma faculdade do nosso espírito. Somente quem tem uma experiência com Deus sobrenatural consegue entrar no nível mais alto de adoração e falar sobre unção, irmãos. O meu desejo hoje é que Deus te tire do nível da alma, que Deus te tire do nível do raso, do normal, do cotidiano, do natural, para te levar para um novo nível espiritual. O meu desejo é que você saia do átrio, que entre no santo lugar para ir para o santo dos santos. O povo de Israel, eles iam para o templo e eles caminhavam, eles chegavam diante do templo, e tinha até os cânticos do degrau, eles estavam lá fora, eles celebravam, e eles começavam a chegar diante do templo, eles tinham que subir, entrar numa nova dimensão, eles saíram do átrio, era assim que o sacerdote fazia, para entrar no santo dos santos, mas ali no santo dos santos não era já qualquer pessoa que podia entrar, porque e tinha algo mais secreto, tinha algo mais íntimo, tinha algo maior, tinha algo melhor, que era entrar no santo do santo, aonde se alguém entrasse em pecado, se alguém transpirasse, caía morto por causa da presença de Deus lá na arca. O nosso corpo, podemos dizer que é o nosso átrio, nosso exterior. Nós celebramos, nós louvamos. Louvar a Deus é agradecer a Deus por algo que Ele fez. Louvar a Deus é agradecer a Deus por algo que Ele te deu, por algo que você respira, por algo que você tem. Eu louvo no átrio, eu celebro, eu chego no Santo dos Santos, eu passo pelo altar de incenso, que é o lugar da oração. O incenso fala da oração, os pães que estão ali, a mesa que está preparada dos pães, eu me alimento, mas a minha alma se alimenta, o meu corpo se alimenta, eu continuo louvando a Deus por algo que Ele fez. Mas quando eu entro no Santo do Santo, eu não quero saber de nada mais, é no meu espírito que eu entro na presença do Senhor, não por algo que Ele fez, não por algo que Ele está fazendo, mas eu entro na presença do Senhor para adorá-lo por quem Ele é. A adoração, ela é do Espírito, e somente quem experimenta uma unção sobrenatural, ele entra na presença do Todo-Poderoso, ele entra na presença do Senhor, e ele tem acesso ao trono. Você sabe por quê? Ele é rei, ele é sacerdote, ele tem autoridade para comandar como rei, ele tem autoridade do sacerdote para ir na presença do Senhor, receber do Senhor, para ministrar diante dos outros, para entrar na presença do Senhor, para adorar, porque ele não é mais simplesmente um ser comum. Ele aprendeu a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele aprendeu a navegar, ele aprendeu a surfar nas ondas do Espírito, ele aprendeu a caminhar pela direção do Espírito. Ele sabe que a presença do Espírito está aqui, ele sabe que a vida de Deus está aqui, e ele conhece e é conhecido na sala do trono. A unção em nós é o resultado de quando passamos tempo diante de Deus. Quando mais ficamos na presença. Sabe qual é a grande chave? Estar na presença do Senhor. Atos 4,13 diz assim: e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Esta é a chave. Conhecer Jesus é conhecer o Espírito Santo. Conhecer a presença do Senhor é ter comunhão com o Espírito Santo, simplesmente para adorar. Conhecer Jesus é experimentar o poder de vida e ressurreição. O poder de vida e ressurreição que atuou sobre Jesus é o poder do Espírito Santo, que entrou nas regiões de morte, nas regiões de cativeiro, e ressuscitou o Senhor, tirou o Senhor das garras da morte. Esse é o poder de vida e ressurreição, e esse poder de vida e ressurreição está aqui hoje.
Esse poder de vida, esta unção está aqui hoje para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, para reavivar o seu coração, para mudar a sua história. E você sabe para quem é essa promessa? Ah, é só para o Velho Testamento? É só para a igreja primitiva? Não. Olha o que está escrito em Atos 2, 38 e 39. Há uma ordem aqui. Primeiro, arrependam-se. Porque arrepender-se, duas coisas impede alguém de ser cheio do Espírito Santo e de experimentar a unção e a vida de Deus. Primeiro, pecado não confessado. Segundo, incredulidade. Aprendeu errado, não crê, não acredita. Deus vai trabalhar para te levar a crer. Duas coisas impedem alguém. Por isso que começa, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha o segredo aqui, irmãos. Porque a promessa é para vocês. A promessa é para os seus filhos. É para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Estava dizendo os apóstolos, essa promessa é para nós agora, para os nossos filhos, para aqueles que estão longe, para todos aqueles quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essa é a promessa. E o poder de vida e ressurreição está aqui. Me deu vontade de trazer esse azeite hoje e eu quero usá-lo. Com mirra, poder de vida e ressurreição. Aqui tem uns galhos de mirra que foi trazido uma muda de Israel, uma flor de mirra natural, as folhinhas estão aqui dentro. Nós vamos adorar. Eles vão ver qual a onda do poder do Espírito que virá. Mas há uma unção no nosso meio. Poder de vida e ressurreição. Muitos ministérios, muitos líderes. Deus está tirando você hoje. Deus está tirando você. Podemos organizar a adoração, está lindo. Poder de vida. Muitos líderes. Tem coisas antigas. Você vai experimentar a unção de Deus hoje. A unção está aqui, o óleo. O óleo do Espírito. O óleo do Espírito de vida. Poder de vida, ressurreição. Poder de vida. Poder de vida, poder de vida. A unção do Senhor é uma unção que quebra cadeias, é o rompimento. Há uma unção de rompimento para quebrar grilhões, quebrar o jugo, para caminhar, para cadeias ser quebrada, caminho novo. Deus vai te tirar do nível da alma. Você quer sair desse nível de alma e mergulhar na unção do Espírito? Ele está aqui. Uhul. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Adore, adore, adore a Ele, adore a Ele. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior, Senhor, liberamos a tua vida.
liberamos a tua vida, a tua unção. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Maravilhoso, Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. guerreiro. Eu quero orar por todo líder que sabe que precisa dessa unção de rompimento. Sai do seu lugar. E eu quero orar com você. Diáconos, alguém me auxilia. Essa unção de rompimento ministerial é mirra pura. Aí vamos adorar. Pastores que quiserem orar, que quiserem ministrar, pode vir. Eu vou ministrar. Você estenda suas mãos. Shadaracanto e Ashadarabanai. Espírito, A morte venceste, o véu tu rompeste, tumba vazia agora. há uma mesa preparada. E essa mesa tem vinho, ela tem pão. É unção de rompimento. É unção para romper. O que você precisa romper? O que você precisa romper? O que você precisa romper? O que precisa romper? O que precisa? O que precisa romper? O azeite. O que precisa romper? O que precisa romper? A unção de rompimento. A unção para romper. A unção para romper. A unção para romper. Receba a unção que rompe. A unção que vai romper. A unção que vai romper. A unção que vai romper. A unção que rompe. Recebe, Zilda. Força, 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 vigor. Receba agora. Na genética da Zilda. Liberemos agora. Força e vigor. 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 Senhor, é força, é vigor, é vigor, é vigor, é força do Senhor, é força do Senhor, é investimento.